Nesse vídeo eu vou falar para você como é que funciona o Tesouro Direto na prática, né? Mas afinal, o que é o Tesouro Direto? Como que ele funciona, né, no dia a dia? Então, vamos lá, sem mais enrolação. Vamos aqui para a tela. E antes, né, que eu me esqueça, já se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Um conteúdo desse você não vai se inscrever nesse canal? Por favor, dá aquela força, clica aqui embaixo, se inscreve e vamos para o conteúdo, né? Bom, o que é, né, e como funciona o Tesouro Direto, né? Você vê aí, começou a investir, começou a procurar sobre investimentos e com certeza você deparou com esse termo, né? Vamos investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, mas o que é isso? Como é que funciona? Onde é que você está colocando seu dinheiro? Então, todas essas perguntas vão ser respondidas aqui, hoje aqui para você, né? Então, vamos lá. O que é o Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto, gente, foi um programa criado em parceria com o Tesouro Nacional e a nossa B3, a nossa Bolsa de Valores, tá? E o maior intuito desse programa, o maior objetivo, tá? Foi popularizar os títulos nacionais, tá? Bom, até agora ficou muito bonito, mas eu não te falei nada, né? O que você precisa lembrar é o seguinte, caso você esteja caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, eu tenho aqui no canal vários outros vídeos que eu falo, né, sobre economia, e uma das coisas que eu sempre falo, sempre estou falando, né, é que o nosso governo ele não tem dinheiro. Como assim, Rodrigo, dinheiro? O governo não tem dinheiro? Não, o governo não tem dinheiro. Então, e qualquer governo, tá? Não estou falando nosso aqui no nosso país especificamente. Qualquer governo no mundo inteiro não tem dinheiro. O que eles fazem, então, para que tenham dinheiro para fazer os projetos, realizem as coisas, construam, enfim, pague o que precisa pagar, compre o que precisa comprar. Eles emitem títulos de dívida, tá? E esses títulos de dívida aqui no nosso país são o Tesouro Direto, tá? E você tem algumas modalidades dentro do Tesouro Direto. Você tem alguns tipos de títulos dentro do Tesouro Direto, tá? Então, o que você faz na prática? Você pega o seu dinheiro, empresta para o governo, para ele fazer o que ele precisa fazer, e em troca disso, ele te dá um título e fala, ó, vou te pagar o que você emprestou, mais uns juros assim, assim, assado, tá? É isso que funciona na prática quando você está comprando e investindo em um tesouro direto, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos de tesouro, né? A gente tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA, tem o Tesouro IPCA com juros, tá? Com juros semestrais. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, certo? E a gente tem o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, tá? O que tudo isso significa? Cada um ele vai te pagar de uma forma diferente. O Selic ele vai estar atrelado à nossa taxa mãe de juros aqui no nosso país, tá? Deixa eu colocar aqui na minha tela, certo? Vai estar atrelado aqui na nossa taxa mãe de juros do nosso país, que é a taxa Selic. Então, dependendo do dia, do ciclo que estiver a economia, esse título pode estar pagando bem ou pode estar pagando mal, tá? Ele é atrelado à taxa Selic, certo? Então, a quantidade que está rendendo a taxa Selic vai ser o valor que ele vai ser pago para você no final daquele título, no vencimento daquele título. Se atente a isso, tá? Se atente a isso. O Tesouro Selic, deles todos, é o mais seguro de todos e não sofre aí com a marcação ao mercado, não sofre com a volatilidade a que afeta os outros. Então, ele, para você que é bastante conservador, é a melhor alternativa para você começar os seus investimentos e colocar lá, certo? Perfeito? Então, vamos lá. Qual que é o segundo aí? A gente tem o Tesouro IPCA. O IPCA, a gente já tem aí algumas coisinhas, tá? A gente tem o IPCA normal e a gente tem o IPCA com juros semestrais. O que significa isso? Primeiramente, o que é IPCA? IPCA é o nosso é um dos principais índices, o principal indicador, o principal índice da inflação no nosso país. Então, a quantidade que estiver a inflação vai ser a quantidade que vai render aquele título do Tesouro ligado ao IPCA para você, certo? Se ele tiver só IPCA, ele vai pagar naquela data específica lá. Se ele for com juros semestrais, a cada semestre será pago alguns juros aí para você referente àquele título.
simples assim, sem nenhuma enrolação. Gente, é muito simples de verdade, tá? Não tem enrosco. A gente tem depois o tesouro pré-fixado. O que é tesouro pré-fixado? Gente, uma coisa que ele é pré, você simplesmente já sabe quanto vai render aquele ativo no vencimento dele. Geralmente você compra título aí para começar a vencer com pelo menos 4, 5, 6 anos. Tem de 10, 20 anos aí. Então, é isso aí que acontece, tá? Então, se você está comprando, está colocando, está emprestando o seu dinheiro para o governo, não, colocando seu dinheiro em um título, em um título do Tesouro Direto pré-fixado, você já sabe que no dia que você for receber aquele valor, você vai receber exatamente aquele valor que você está adquirindo. Diferente da Selic e do IPCA. Por que, que é diferente da Selic e do IPCA? Porque tanto a Selic quanto o IPCA, eles têm uma variação de preço ao longo do tempo, tá? Principalmente a cada mudança de governo, isso pode mudar, a cada ciclo econômico, isso pode mudar. A gente está passando por um momento, especificamente agora, o governo está brigando com o Banco Central para ele abaixar a taxa de juros, tá? Mas isso é um outro caso, mas assim, é só para você ir se familiarizando e que como isso tem a ver muito com o seu dia a dia. Se o governo, né, se o Banco Central abaixar a taxa de juros, isso significa que o Tesouro Selic vai passar a pagar menos, tá? Por isso que é tão importante você ter uma noção mínima sobre economia, entender como é que tudo isso funciona, como é que tudo está interligado uma coisa com a outra, ok? E a gente ainda tem uma outra opção, que é o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Assim como o IPCA, é exatamente a mesma coisa. Você vai receber aquele valor X, você já sabe quanto aquele título vai pagar, certo? A única diferença é que ele paga juros semestrais. A cada semestre ele vai te pagar alguns juros, ok? Essa é a grande diferença, né, de cada um deles aí. Então, assim, na verdade é tudo muito simples, sem muita, né, coisa complicada para você entender, né? Vamos lá para a tela de novo. A gente tem, né, eu coloquei de novo a tela, né? A gente tem aqui quais são as principais diferenças, né? Por exemplo, aí, do Tesouro Selic, tá? Do Tesouro IPCA, por exemplo, né? O Selic, ele tem uma baixa volatilidade, e não sofre com a marcação ao mercado, né? A gente já falou, né? Agora, tanto o IPCA quanto os pré-fixados, tá? Ele tem uma volatilidade maior do que o Tesouro Selic, tá? O que isso significa? E sofrem com a marcação ao mercado. O que é isso, Rodrigo? O que é isso, tá? Primeiramente, o que é volatilidade, tá? Para você entender. Volatilidade é o que a gente fala que é a medida do risco. Como assim, Rodrigo, a medida do risco? Calma, vou te explicar, tá? Ela é a oscilação do preço em um determinado espaço de tempo, tá? Geralmente num espaço curto de tempo, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui dessa garrafa de água aqui que eu estou tomando, tá? Vamos dizer que você vai no mercado hoje e na parte da manhã ela esteja, sei lá, R$ 3. E você volta na parte da tarde e ela está R$ 2. Então, ela variou R$ 1 de preço ao longo do dia. Então, essa é a volatilidade dessa garrafa nesse espaço de tempo, tá? E por que e como assim, Rodrigo, volatilidade na renda fixa? Tem, tá? Tem sim. Justamente por conta desse ciclo econômico. Se você compra um título para ele vencer daqui a 10 anos, numa taxa de 10% ao ano, só que ao longo dos anos, ao longo de 8 anos, ao longo dos 4 anos, esse mesmo título, né? Essa mesma taxa que você comprou, seja o Selic, seja o IPCA, ele sofre variação, o preço que você pagou naquele título, ele vai ter uma variação. Se você segurar esse título até o final, certo? Aí a gente já vai entrar na parte da marcação ao mercado. Você segurar esse ativo até o final, você vai receber perfeitamente o que você contratou. Porém, aonde entra a marcação a mercado, certo? A marcação ao mercado entra exatamente no momento que você vai
se desfazer daquele título, não sendo na hora que... não sendo no vencimento dele, tá? O que é a marcação ao mercado? Vou te explicar, tá? Vou te explicar. Se ficou alguma dúvida, eu vou te explicar, tá? Vamos voltar aqui para a marcação ao mercado. Segura aí o valor do título, o preço do título, tá? Bom, a marcação ao mercado basicamente é o valor justo daquele ativo que foi afetado pela volatilidade num dia específico. O que é isso, Rodrigo? Não entendi. Eu comprei essa garrafa a R$3 hoje. Amanhã essa garrafa foi para R$2 e eu quero vender ela. Se eu for vender ela amanhã, eu não vou conseguir vender ela por R$3, porque tá todo mundo vendendo ela por 2 e eu não consigo vender ela por 3. Então, ela foi afetada pela volatilidade e no momento que eu me desfaço dela, que eu vendo ela, eu fui afetado e eu fui marcado pelo preço do mercado, entendeu? E no caso, neste caso, eu perdi dinheiro. Então, esse é o problema de você pegar um título de longo prazo, a um indexador tipo Selic, tipo IPCA, que sofre alteração, e no momento que você vai se desfazer, aquele título está num valor menor do que você pagou e você vai perder dinheiro, tá? Mas também pode acontecer ao contrário. Você comprar essa garrafa por 2, no momento que você vai se desfazer, você consegue recuperar ou trazer todo aqueles juros para o valor presente e você conseguir ganhar uma bolada. Assim, você também consegue fazer dinheiro na renda fixa, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo. Eu só quero que você entenda como funciona a marcação ao mercado, o que é a marcação ao mercado e sim, a renda fixa, ela não é fixa, tá? Aí você descobriu isso, que a renda fixa ela não é fixa. Então, toma muito cuidado com o que você compra e principalmente se você se desfaz de títulos sem saber o que você está fazendo, porque você pode sim perder dinheiro, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário se ficou alguma dúvida, deixa aqui também. Se quiser bater um papo, vamos lá para o Instagram que eu vou ter o maior prazer de falar com você. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!